Amém? Paz, Senhor, a todos os irmãos. Uma boa noite. Quero convidar todos os irmãos a se colocarem de pé, para nós estarmos iniciando o nosso culto em adoração a Deus. Você sabe, irmãos, que por conta da pandemia, a gente teve que parar com o contato, né? A gente não pode, não sei se os irmãos lembram, né? A gente chegava na igreja, até brinquei com os irmãos, né? Falei, irmãos, se a gente não tivesse na pandemia, eu ia dar um abraço em vocês hoje aqui, mas por causa disso, né? Para evitar aí transtornos, assim, então vamos manter o que eles estão, que o Ministério da Saúde está falando para ser feito. Só que eu queria que todos nós, irmãos, nós nos esforçássemos, todos nós, para a gente manter uma coisa, uma verdade muito assim, muito importante para o cristianismo, que a comunhão com Deus, ela não está só na vertical. A comunhão com Deus, ela também se encontra na horizontal, sabe? É difícil você pensar no Evangelho aonde a coisa mais importante é eu, porque essa não é a mensagem do Evangelho. O Evangelho não é eu, o Evangelho é nós em Cristo, e Cristo por todos nós, amém? Então, por mais que a gente está nessa pandemia, né? Olha para o irmão que está do seu lado aí, e ainda que você não possa dar um abraço, dá um tchauzinho para ele. Paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Que bom te ver. Assim, dá uma olhada, isso. A gente está à volta. Isso, olha para o seu irmão. Paz do Senhor, meus irmãos, né? Não posso te abraçar, mas eu estou te vendo, estou com você. A gente está junto para mais uma semana, para mais uma caminhada em nome de Jesus. Oremos a Deus, irmãos, porque hoje nós viemos aqui para adorá-lo, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos pela Tua presença nessa noite, Deus, e eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque foi mais um dia que o Senhor nos concedeu, e apesar de todos os obstáculos, apesar das dificuldades, o Senhor nos trouxe aqui e nos deu a oportunidade de te agradecermos por tudo que o Senhor tem nos feito. Pai, se existir alguém aqui nessa noite que olhe para a sua vida e não perceba motivos para agradecer, ó Pai, que em nome de Jesus essa pessoa seja invadida pela gratidão do Senhor. Que o Senhor possa mostrar para esse meu irmão, para essa minha irmã, que o simples fato dela estar existindo, dela estar vivendo, já são mais de 1000 motivos para estar agradecendo. Pai, ajuda-nos a olhar, ó meu Pai, para a simplicidade da vida e assim percebermos a grandeza de Teus cuidados para conosco. Pai, eu te clamo em nome de Jesus, pedindo a Ti, ó Pai, que nessa noite nós possamos estar aqui, ó Pai, inclinados a Ti em adoração, ó Pai, para tributar, para Te oferecer aquilo que é de direito Teu, porque Tu és digno, ó meu Pai, em todo tempo, a toda hora, a todo instante. Peço a Ti, Deus, nos conduz à adoração, nos conduz, meu Senhor, ao Teu trono. Ó meu Pai, faz-nos desligar, ó meu Pai, um pouco desta realidade e que possamos olhar para Ti, ó Pai, porque nesses minutos que se seguem, somente a Tua presença é tudo o que importa, ó Pai, para nós. É o que eu te peço, ó Deus, e desde já eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo, santo é o Teu nome. Glória a Nós viemos Jesus. aqui para adorar o nome do Senhor. Dar a Glória a Ele toda a Deus. honra e toda a glória, que é somente dele. Esse louvor que vamos adorar, ele diz: aclame ao Senhor toda a terra. É para isso que estamos aqui, para adorar o nome do Senhor. Santo, santo é o nome de Jesus. Receba, Senhor, a nossa adoração nessa noite, Pai. Nada, Senhor, que tem, Pai, nenhum pensamento que nos confundir, Senhor, nessa noite. Senhor, reprime, ó Deus, todo o mal, Senhor, ao nosso redor.
Que o teu Espírito Santo venha fluir, Senhor, venha fluir na tua igreja, venha fluir, Senhor, no teu povo, Senhor, nos teus filhos, venha fluir, Senhor, na nossa vida. Glória ao teu nome, Jesus. Jesus, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor, ai, cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram de bruxos, mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e rugem aos mares ao som do teu nome. Alegre te louvo por Deus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus com alegria nessa noite. Santo, santo é o teu nome. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Ele é o nosso amigo. Santo Espírito, que venha aquecer os nossos corações nessa noite. Que nós venhamos sair, Senhor, cheio da tua presença, cheio do teu Espírito Santo.
glorificado, Senhor. Te exaltamos, te damos honra, te damos glória, Senhor. Aleluias. Declaramos, Senhor, com a nossa voz que o Senhor é o nosso único, Senhor, amigo. Santo, santo é o teu nome. Nosso amigo Santo Espírito, Venha aquecer os nossos corações, Senhor. Derrama, Senhor, a cura sobre o Brasil, Pai. Derrama, Senhor, a cura, Senhor, sobre os lares, ó Deus, que de repente se encontram, Senhor, enfermos nessa noite. Santo, que o Senhor venha tocar, Senhor, cada família aqui representada. Derrama, Senhor, sobre nós, Pai, o teu entendimento. Aleluias. Santo, santo é o teu nome, Senhor. vem manifestar os teus Manifeste seus sinais sobre nós, Senhor. sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui, mais que ser bem-vindos, nós desejamos outra vez aqui. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós te desejamos, Senhor, todo tempo, toda hora, todo momento. Obrigado, Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelos teus soprar. Com teu olho venha nos ungir. Oh, com teu fogo vem nos batizar. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Glorificado seja o teu santo nome. Senhor, não nos deixe esquecer, Pai, como foi a nossa primeira vez na tua presença, como nós nos achegamos, Senhor, a ti, Senhor, pobre, descalço, Pai, falhos. Senhor, somos ainda, Senhor, mas hoje temos a tua misericórdia, hoje temos, Senhor, a tua presença, Pai. Nós queremos de novo. Faz de novo, faz de novo,
Espírito Santo falou ao meu coração. Oh, glória a Deus. Faça deste hino uma oração, faça deste refrão uma oração. E convide o Espírito Santo para entrar. Convide o Espírito Santo para estar contigo no seu trabalho. Convide o Espírito Santo para estar contigo na tua casa, na tua faculdade, onde estiver. Convide o Espírito Santo. Porque no momento que você não souber o que fazer, no momento que você não souber o que dizer, é nessa hora que o Espírito Santo vai tomar conta. Aleluia. É nessa hora que o Espírito Santo vai reger a sua vida. É nessa hora que o Espírito Santo quer agir. Quando você não saber o que fazer, então declare: faz de novo, faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo assenta em nós. Clama-te mais uma vez. De novo, mais uma vez. Faz de novo. O teu povo está clamando. Clama-te. O que dizer? Louvado. O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui nós te desejamos, Espírito. O que dizer? O que fazer quando ele vem? Nós habita em nós. Aqui, Mais que ser bem-vindo, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, nós te desejamos, Senhor, sempre mais, sempre mais, sempre mais. Aleluias. Santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Aleluias. Aplauda o nome do Senhor, Jesus, nessa noite. Glória, glória. Pode continuar. Você não faz isso. Irmãos, nesse mesmo sentimento, nesse mesmo espírito, quero compartilhar um texto aqui com os irmãos, bem breve, que está lá em João, capítulo 6, e o verso 68. É bem rápido. João, capítulo 6 e verso 68. Deixa eu ver se já está no telão. Eu vou estar lendo o texto. E o texto, ó, ele vai dizer assim. Já está no telão lá, irmãos, ó. Diz assim, ó. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Só esse versículo aí para a gente estar lendo. A gente tem que entender uma coisa, irmãos. Jesus, se Pedro fosse olhar ali e falar assim, quantas opções ele tem, ele poderia ter várias opções ali, de líderes, de religiões, segmentos que ele podia aderir. Agora, essa declaração aqui, ela fecha uma verdade assim que é fundamental para a vida de todos nós aqui. Jesus, ele é a melhor opção. Só ele tem palavras de vida eterna. Só ele tem. Eu estou diante de irmãos aqui, se eu estou diante de pessoas que se julgam cristãs,
Então eu acredito que todos nós fizemos essa boa escolha, escolhemos por Cristo. Eu quero deixar aqui 2 avisos com os irmãos para essa semana. Primeiro, esse domingo aqui, domingo de ceia, tá bom, irmãos? Então, os irmãos aí, vamos, não que a gente já não faça isso todos os domingos, né? Mas lembrando aí que quando o domingo da ceia é quando a gente comemora, a gente celebra até que ele venha, né? E o batismo dia 12, irmãos, dia 12. Então, quem porventura, né, conhecer alguém que deseja se batizar, que tem esse desejo, esteja procurando aqui o pastor da igreja para a gente estar amadurecendo essa ideia aí com os irmãos. E já aproveitando que os irmãos estão de pé, a gente já vai estar orando pelas ofertas. Amém, irmãos? Então, o pastor fala sermão de última hora para oferta, a gente não tem, mas a gente entende que esse é um compromisso que todos nós assumimos diante de Deus. Então, eu quero desde já estar orando aqui pelas ofertas e já apresentando aqui o evangelista Gustavo. Ele vai nos trazer a palavra, vai estar conduzindo o culto aqui, vai estar dando sequência no culto, com a pregação. E oremos, irmãos, oremos porque tudo que está acontecendo no culto, desde a oração, desde o louvor, até mesmo a pregação, ela também é parte de adoração, é parte de culto a Deus. Pai, nós te louvamos nessa noite, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Pai, e nesse momento, Senhor, em que iremos ali fazer um depósito a Ti, Pai, em louvor, em adoração, em gratidão por tudo que tem nos feito. Pai, eu peço a Ti que o Senhor possa nos abençoar, peço a Ti que o Senhor possa nos ensinar dia após dia, Senhor, o valor de dar, entender como isso é um princípio, ó Pai, que caminha tão junto do receber. Eu te clamo, Pai, de semelhante maneira, pela vida do Teu filho, o evangelista Gustavo, que estará responsável aí para nos trazer a palavra. Peço a Ti, guia o Teu servo, meu Pai, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa usá-lo segundo a Tua infinita misericórdia, e que os nossos corações possam ser invadidos, ó Pai, pelas verdades celestes. Ó Deus, nesta noite, e desde já te agradeço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem vir à frente aqui trazer sua oferta. Tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra esconde, veste no sangue lavei.
Paz do Senhor, irmãos, amém? Boa noite, é um privilégio, uma vez mais, poder estar juntos, adorando e servindo ao Senhor. É com muito alegria e gratidão que nós estamos aqui para, uma vez mais, adorarmos juntamente com os irmãos, amém? Estamos felizes, nosso pastor, ele precisou fazer uma viagem, por isso não está aqui. Ele deixou um abraço para os irmãos, disse que está com saudade, mas assim provendo Deus, domingo de manhã às 9h30, na Santa Ceia, estará aqui junto conosco. A sua esposa tinha uma consulta e ela precisou ficar ali na cidade de Salto Grande para realizar, mas amanhã pela manhã ele já está aqui conosco na cidade, amém, irmãos? Eu quero louvar a Deus também para a vida do Felipe, amém? Que Deus te abençoe grandemente. Eu comentei com o pastor que eu tinha encontrado, o pastor ficou feliz e ele está nos assistindo. Eu creio que ele vai estar muito feliz e saber como está com a família, em nome de Jesus. Deus abençoe os nossos irmãos que nos visitou no domingo também, que Deus abençoe a vida de vocês ricamente, amém? Nosso irmão Pedroso, nosso amigo, amém? Que Deus assim os abençoe, todos vocês nessa noite. Irmãos, eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor com você nessa noite. O livro de Josué, um texto conhecido, no capítulo de número 1, algo Deus tem falado no meu coração nos últimos dias. Estive meditando hoje uma vez mais nesse texto e Deus assim proveu nós estamos aqui podendo falar nessa noite juntamente com vocês. Você encontrou, pode confirmar com amém? Vamos ler a palavra do Senhor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu te dou aos filhos de Israel, e todo lugar que pisares a planta dos vossos pés, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, todas as terras dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esforce-te e tem bom ânimo, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluias! Glória seja dado ao nosso Rei. Irmãos, nós estamos mediante um contexto a qual Jesus está trazendo a memória. Jesus está trazendo uma palavra de ânimo, de encorajamento para Josué. Somos sabedores que Josué, nesse momento, ele está assumindo uma liderança a qual vem de um grande líder, Moisés. Esse grande líder foi usado por Deus para libertar mais ou menos 430 anos escravo, a qual Deus que fez a promessa, Ele é fiel e justo para cumprir. E após 430 anos,
sendo escravo, o Deus da promessa, Ele usa o seu servo para ir até o Egito e tirar o seu povo, para ir prestar um culto no deserto. E ali o Senhor faz a promessa, que teria uma terra, aleluias, que teria um lugar, para esse povo. Ele não iria ficar peregrinando, ele não iria ficar andando errante, mas tinha um lugar preparado, um lugar onde manava leite e mel, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Irmão, nós sabemos que tomar posse, ou substituir um grande líder, substituir uma pessoa, não é uma tarefa fácil para ninguém, ainda mais para um jovem que andou com Moisés, viu como que era a condição do povo. Nós somos sabedores de como que o povo era, a circunstância de quanta murmuração, de quanta coisa eles enfrentaram, até o ponto a qual no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, nós vemos então o Senhor chamando Moisés da idade já avançada, em torno de 120 anos, e então fala para ele que ele vai apenas contemplar a promessa do Senhor. Ele não vai tomar posse, mas que o Senhor estava capacitando Josué para ir conduzir o povo. Nós ressaltarmos o porquê Moisés lutou, desbravou, mas não teve o direito de tomar posse, apenas viu. Somos sabedores que o povo estava murmurando por causa de sede, e o Senhor fala para ele falar com a rocha. A Bíblia nos diz que nós devemos irar, mas não pecar. E a ira subiu no coração de Moisés, e ele não obedeceu ao Senhor. Eu quero começar dizendo isso para você nessa noite. Nós temos que tomar cuidado com a ira. Moisés, por causa de uma ira, ele pôde ver, mas não tomou posse da promessa do Senhor. E é sobre isso que eu quero tratar com você nessa noite, tomando posse das promessas do Senhor. Amém? Eu tenho promessa, mas você tem promessa da parte do Senhor? Oxe, foi fraco, eu acho que só eu tenho promessa. Você tem promessa da parte do Senhor em nome de Jesus? Irmãos, eu quero falar sobre isso com você. Um jovem líder, que ele assume um povo que nós entendemos que não é fácil de conduzir, um povo que nós entendemos que por diversas circunstâncias, murmuraram por poucas coisas, mas aquele que faz o chamado, eu quero falar sobre isso com você nessa noite, o Deus que faz o chamado sobre a vida. A Bíblia nos diz no livro de Mateus, no seu capítulo 26, no versículo 14, que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos por Deus. O Senhor chamou esse homem, chamou esse povo para tomar posse de uma terra onde manava leite e mel. E o Senhor, de dentro de muitos chamados, escolheu esse jovem, por nome de Josué, filho de Num, para tomar posse desse lugar. Irmãos, nós entendemos nessa noite, e eu queria te chamar a sua atenção, para o versículo de número 2 do livro de Josué, no capítulo 1. Josué está de frente, pronto para passar o Jordão, pronto para entrar em algumas batalhas, algumas pelejas, rumo ao caminho a qual ia conduzir, ir até a terra prometida, a terra de Canaã. Só que, irmãos, quando nós tomamos posse, quando nós estamos no propósito do Senhor, nós oramos, nós pedimos algumas coisas para o Senhor, e quando o Senhor vai nos atender, irmãos, a tendência é que nós ficamos temerosos, a tendência é que, sabe, nós tivemos um pouco de medo. E nesse momento, irmãos, eu creio que Josué estava com medo, pela circunstância, pelo povo que tinha que pelejar, pela falta de experiência do povo com peleja, mas ele tinha um Deus do chamado, e é isso que eu quero falar com vocês. O Deus do chamado, no capítulo número 1, versículo 2, Moisés, meu servo, é morto. Deus está falando com ele, olha, o que ficou para trás, ficou. E o Senhor fala para ele nessa noite,
se levanta. Aleluias. É a palavra do Senhor para Josué. Levanta-te, pois agora passará esse Jordão, tu e todo este povo, e a terra que dou aos filhos de Israel. Primeira coisa, irmãos, nós temos um chamado da parte do Senhor. E o Senhor nos chama a nós se levantarmos, a sairmos da posição que nós estamos, muitas vezes acomodados, muitas vezes temerosos, porque aquele que fez a promessa, aleluias, Ele é fiel e justo para cumprir. A Bíblia vai dizendo que Deus fala com Josué, se levanta. E a Bíblia fala o seguinte, passa o Jordão. O interessante é que a palavra não está nem no futuro e nem no passado. A palavra está no presente, se levanta e passa. Irmãos, esta palavra trouxe ânimo, trouxe esperança. E nós vamos entender que Josué então se levanta, porque ele confia no Deus que chamou. Ele confia no Deus que fez a promessa. E o Deus que fez a promessa não é qualquer um. Números nos deixa bem claro. Números capítulo 23, versículo 19, diz que Ele não é filho do homem para que minta, aleluias, e nem homem para que se arrependa. Aquele que chamou a vida dele, aquele que chamou a minha vida, e aquele que chamou a tua vida, ele não se arrepende, ele não é filho do homem, ele não tem mentira. Então Josué confiou no Deus do chamado, e no Deus que fez a promessa. Nessa noite eu quero falar isso com você. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor te capacita, mas você e eu precisamos confiar, nós precisamos descansar no Deus que fez a promessa para as nossas vidas. Irmãos, e vemos no capítulo 1, versículo 3, que o Deus que chama, o Deus que faz a promessa, Ele é o Deus que nos traz advertências, é o Deus que nos traz ânimo. Se nós continuarmos lendo a Bíblia, nós vamos ver no capítulo de número 1, versículo 3, a promessa do Senhor na vida desse povo. Leia comigo nessa noite. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. O Deus que é fiel, promete, o Deus que cumpre, é o nosso Deus que está aqui nessa noite. Se nós formos continuar lendo, irmão, nós vamos entender que no versículo número 4, o Senhor continua falando para ele a respeito da limitação, a respeito do perímetro, a respeito da onde que vai, toda a circunstância. Nós vamos vendo, ele vai falando a respeito do Líbano, do rio, ele vai falar da terra dos heteus, ele vai falar do poente do sol, aí é o vosso termo. No versículo número 5, irmãos, ele diz assim, ó, escute bem, ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Circunstâncias da nossa vida, que quando o Senhor nos chama, o Senhor nos escolhe, o Senhor nos faz uma promessa, que ficamos temerosos, ficamos assustados, mediante diversas coisas que estão acontecendo. É notório que o medo toma conta, a ansiedade toma conta. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor tem uma palavra de ânimo para mim e para a sua vida. O Senhor tem uma palavra dizendo que nós não podemos temer, nós não podemos desanimar, porque não foi o homem que fez a promessa, não foi o pastor que fez a promessa.
aquele que fez a promessa, Ele é fiel e justo para cumprir sobre as nossas vidas. A Bíblia vai dizendo então que esse Deus não é um Deus que nos desampara. O versículo número 5 diz que Ele é um Deus que está comigo, é um Deus que está com você nessa noite. O versículo 5, eu meditando nessa tarde, eu achei assim, comentei com a minha esposa. É um Deus que peleja por mim e por você. Eles estão assustados, eles vão enfrentar um povo guerreiro. Nós somos sabedores que quando Moisés chama os 12 espias para ir até a terra, 10 voltam tudo medroso, assustado, dizendo para eles que aos olhos deles, eles eram como um gafanhoto. Fala sobre as barreiras, fala sobre a muralha, fala sobre homens gigantes, fala sobre homens preparados. Oh, aleluias. Mas vem 2 dizendo o seguinte: o Deus que fez a promessa, Ele cumpre. O Deus que falou que a terra mana leite e mel é verdade. Nós vemos que vem 2 homens, Josué e Caleb, conduzindo o fruto, e traz uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança para o povo que ficou temeroso, assustado, nervoso. E disse para ele: olha, pode ter gigante, pode ter muralha, pode ter homem preparado, mas se Deus prometeu que vai nos dar, eu tomo posse. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Quem fez a promessa? Ele é fiel e justo para cumprir sobre as nossas vidas. Eu quero te chamar a tua atenção nessa noite, para mim e para você não ficarmos olhando para as circunstâncias adversas, para mim e para você não ficar olhando para o preparo de um outro que pode ser melhor, mas para mim e para você nessa noite olharmos para o autor e consumador da nossa fé, que é Ele que nos fez a promessa nessa noite. Esse texto é apenas um coparalelo, aleluias, a respeito da vinda de Jesus voltar a nos buscar. Eu quero falar com você nessa noite sobre isso. O povo estava desconfiado, o povo estava temeroso, o povo estava assustado com o que estava a aparecer, o que estava para vir na frente. Mas o Senhor chama Josué dizendo o seguinte: se levanta, porque vocês irão passar o Jordão. O Senhor chama eles a se preparar. O Senhor vem dizendo para eles: tem bom ânimo, não temas, não pasme, não se espante. O Senhor vem dizendo para ele e para nós nessa noite: eu sou fiel. O Senhor é fiel. Vou dizer de novo para você: o nosso Senhor é fiel. O povo ficou 430 anos cativo, mas o Deus da promessa foi lá e tirou eles com mão forte. Eles caminharam pelo deserto, eles passaram por diversas adversidades e circunstâncias, mas aquilo que o Senhor prometeu, eles tomaram posse. Eu quero dizer isso para você nessa noite: nós tomamos posse das promessas do Senhor. E a pergunta que nos cabe é: como podemos tomar posse? O livro de Josué é um livro incrível, irmãos, porque ele vai nos dar algumas diretrizes sobre essa advertência desse Deus que nos ama. No versículo de número 6, o Senhor está dando ânimo para o povo, está dando ânimo a Josué: esforce-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos teus pais. O Senhor traz à memória uma vez mais que é com eles que aquilo vai acontecer. Só que para isso acontecer, o versículo 7, Felipe, por favor, tem alguns critérios, tem algumas regras para a gente poder tomar posse da promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? O versículo 7 começa: então somente esforço, tem muito bom ânimo, novamente, para que teres o cuidado de fazer
lei. Você quer tomar posse da promessa do Senhor? Tem critério. Primeiro, nós temos que o quê? Fazer conforme toda a lei. Que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Aqui está a advertência do Senhor. Todos somos chamados, alguns são os escolhidos. Quem prometeu não é homem que volta atrás com a sua palavra, ele é fiel e justo. Só que quem nos conduz a tomar posse é a nossa obediência, é cumprir os critérios do Senhor. Quais critérios são esses? Está escrito: não podemos apartar. Versículo de número 8, por favor. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Para nós tomarmos posse, nós temos critério. Quem nos conduz é a palavra do Senhor. Nós não podemos nem vacilar para a direita e nem tampouco para a esquerda. No versículo 7 vai dizer isso, que o Senhor é quem conduz. Aleluias. É o Senhor quem conduz. Eu falei com você nessa noite a respeito de tomar posse da promessa do Senhor. O Senhor traz a memória a Josué, e o Senhor traz a nossa memória aqui nessa noite, que Ele nos chamou, Ele nos escolheu, e as suas promessas ainda estão de pé. Eu falei para você nessa noite sobre um Deus que Ele é fiel. Eu falei com você nessa noite sobre um Deus que cumpre aquilo que Ele prometeu. E eu falei com você nessa noite que um Deus que nos adverte, para nós não desviarmos o nosso foco com as coisas de fora. Um Deus que nos adverte a ter bom ânimo, a confiar, a descansar nele, a não ficar assustado, a não ficar temeroso, a não se desviar do caminho do Senhor, a não se apartar a palavra da nossa boca. Nós não podemos olhar nem para a esquerda nem para a direita, porque o Senhor que irá nos conduzir. E o versículo 9 nos traz um novo chamado. O Senhor está falando com ele, o Senhor está confiando com ele, o Senhor está falando com a minha vida, o Senhor está falando com a sua vida. E o Senhor nos chama nessa noite a atenção para quem está falando conosco. Se fosse de mim mesmo, eu chegava aqui e a gente podia falar outras coisas. Mas o Deus que fala, Ele fala o seguinte, ó: não te mandei eu? Está desanimado, está apavorado, aleluias, está assustado, está achando que não consegue, está achando que é muito grande o que você vai enfrentar. Mas quem fez a promessa, irmãos? Irmãos, o povo não tinha preparo, aleluias. O povo sabia cuidar de agricultura, do campo. O povo sabia de trabalho escravo, mas não sabia lutar e guerrear. Mas aquele que fez a promessa e foi fiel, está falando assim: fui eu que te mandei. O Senhor quer nos falar isso nessa noite. Esforça-te. O Senhor quer falar conosco nessa noite: tem bom ânimo.
O Senhor quer falar conosco essa noite, não temas. O Senhor quer dizer na nossa memória, não te espantes. Porque eu, o Senhor, teu Deus, aleluias. Eu, o Senhor, teu Deus. Aleluias. É contigo, glória a Jesus. Ei, o teu Deus é contigo. Você crê nisso nessa noite? Ele é comigo por quê, irmãos? Aleluias. Porque onde quer que andares, Ele é com você. Quando você entra na sua casa, o Senhor é com você. Quando você entra no seu serviço, o Senhor é com você. Aleluias. E a promessa do Senhor é: onde pisar a planta dos teus pés, glória a Jesus. Você crê nisso nessa noite, irmãos? Aonde você pisar a planta dos teus pés, o Senhor dá a posse para você. Eu quero dizer isso para você nessa noite. Esse Deus que faz a promessa, Ele cumpre a promessa para tirar o povo do Egito, amém? Amém? Ele traz uma palavra de ânimo no capítulo 1. O povo se encoraja. Se nós continuarmos lendo, vai ver que eles se prepara, passa pelo arraial, tem todo um planejamento. E lá para o capítulo 6, capítulo 7, nós vemos o agir de Deus e eles tomam posse da promessa. Eu estou falando com vocês de um Deus que é justo e fiel, de um Deus que não volta atrás com a sua palavra. E eu quero deixar apenas uma outra reflexão para você. Nosso irmão Júlio disse bem, domingo é domingo da nossa ceia. E o Senhor, Ele nos fez uma promessa maior do que tomar posse de uma terra apenas que manda leite e mel. Ele disse que Ele ia para o Pai nos preparar um lugar. Ele diz o seguinte: olha, eu vou preparar uns lugar. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu estou falando isso com você nessa noite pelo seguinte: nada acontece da noite para o dia na nossa vida. Nada acontece num piscar de olho. Tudo é um tempo do trabalhar do Senhor. 430 anos escravo, rodeando a terra vários anos, até tomar a posse. Pois tinha a promessa do Messias, o nosso Salvador. E essa promessa se cumpriu e hoje Ele está vivo, glória a Deus. E Ele nos deixou a última promessa, meus irmãos, que Ele voltará a buscar a sua igreja. Essa terra de Canaã é apenas uma simbologia de um lugar que está preparado para mim e para você. Você crê nisso nessa noite? E eu quero te dizer isso para você nessa noite, que você não pode desanimar. Você não pode, eu também não posso ficar olhando para as circunstâncias. Sabe? Pandemia, crise econômica, crise social, crise financeira. Tudo isso é Deus nos falando: olha, se prepara que eu vou vir buscar a minha igreja. É nítido nós vemos o amor do Pai se esfriando. É nítido nós vemos o amor do homem, assim como nosso irmão Júlio disse, achando que o culto, a adoração é apenas de uma forma. É nítido nós falarmos sobre que o amor se esfriou. Mas nós precisamos falar principalmente isso: aquele que fez a promessa, Ele é fiel e justo para cumprir. Irmãos, se anima. Jesus vem vindo nos buscar. Eu quero dizer isso para você nessa noite. Se levanta e põe de pé,
porque diz que nós iremos passar e você vai passar. Mas nós precisamos ter critério, guardar a palavra do Senhor, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, porque juntos nos encontraremos na glória. Eu quero orar e abençoar a sua vida nessa noite. Se põe de pé. Pai, em o nome de Jesus, Pai, nós estamos mediante do teu texto, Senhor, Pai, a qual o Senhor relata, Senhor, a qual o Senhor traz ânimo, Senhor, há uma substituição de um grande líder, Pai, a qual o Senhor chama nós estarmos na posição, se levantarmos, o Senhor nos chama estarmos confiando no Senhor, chama a estarmos à frente da nossa casa, da nossa família, que é o nosso povo, para conduzir até o Senhor. Ah, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não é filho do homem para que minta, e nem homem para que se arrependa. Porventura diria o Senhor alguma coisa e não faria, Senhor. Ah, Senhor, eu falaria alguma coisa e não se confirmava, Pai. Pai, nós sabemos que o Senhor é fiel e justo. Pai, nos ajuda a nós termos bom ânimo, a não se desanimar mediante todas as circunstâncias, mas estarmos com a nossa vida voltado diante de Ti, Senhor. Ah, Pai, recebe o nosso louvor, nossa adoração. Pai, obrigado por falar conosco mais uma vez nessa noite, Senhor, que é o Deus da promessa, que o Senhor promete, que nós saímos daqui nessa noite, Senhor, felizes, que nós saímos daqui dessa noite, Senhor, confiantes, esperançosos, esperando a sua vinda, Senhor. Pai, o Senhor tem uma terra prometida para nós, a Canaã celestial. Pai, nos ajuda a estarmos aptos, preparados dia após dia, vigilantes, Senhor, precavidos, Senhor, guardados, Senhor. Pai, para podermos, quando escutarmos a última trombeta, subimos glorificando e exaltando o Teu nome. Pai, nós cremos na Tua promessa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você crê nessa noite, irmãos? No Deus da promessa. Mais do que tudo aqui nesse mundo, fique em paz. É a promessa de vir nos buscar. Que estejamos preparados para o dia que o Senhor vir nos buscar. Eu quero dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do Filho, as doces eterna comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, permaneça com toda a igreja, não somente hoje, mas até a vinda de Cristo Jesus, que todos digam. Oxe, foi fraco, todos digam. Quem tem da balança, diga a paz do Senhor Jesus e a paz. Irmãos, o pastor diz assim, ó: igreja, como vai ser a sua semana? De muita bênção, palma louva a Deus, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.